Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouro. A todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero deixar uma palavra aos nossos corações. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim o primeiro versículo: E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Neste capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, é apresentado dos primeiros milagres feitos pelo apóstolo depois de estarem cheios do Espírito Santo e o impacto dessa ocasião para a multidão. O Senhor Jesus havia dito que os sinais iriam acompanhar os apóstolos e confirmá-los como suas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, diante de um homem aleijado, na entrada do templo, Pedro e João não titubearam, pela autoridade do nome de Jesus o curaram. Como também explica para o povo como Jesus era ressurreto e através dele coisas como aquela acontecia. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho e levados ao arrependimento naquele dia, deixando o ensinamento essenciais para o seu relacionamento com Deus e ao próximo. Neste capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ver lá que Lucas contou como a igreja foi formada pelos dons e batismo do Espírito Santo e se reuniu em torno do ensinamento dos apóstolos. Vamos ver lá no capítulo 2, já neste estudo que nós estamos, que é capítulo 3, ele passou a narrar exemplos do ministério dos apóstolos em Jerusalém. Muitos sinais e maravilhas aconteciam entre eles, porque viviam em comunhão entre si e com Deus. Devemos estar em comunhão entre si, por isso eles iam orar no templo, não só para estar junto em comunhão uns com os outros, mas também para testificar do nome de Jesus, para estar com Deus. Eles deram continuidade ao ministério de Jesus. Agora falavam e demonstravam o reino pelo nome deles. Dessa vez, quem foi impactado pelo poder do nome de Jesus foi o homem aleijado de nascença. Ele estava já, meus queridos, nessa situação de invalidez há mais de 40 anos. Lá podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22. Mas Pedro e João subiram junto ao templo, cheio da presença do Espírito Santo, à hora da oração, sendo a hora nona, às 3 horas da tarde de hoje. Que antigamente os antigos contavam a oração a partir do pôr do sol. Hoje nós contamos a partir de meia-noite. Pedro e João estavam indo ao templo para mais uma vez estar em comunhão com o Senhor. Isso porque uma vida de oração era uma das primícias dos eventos extraordinários promovidos ali para a igreja primitiva. Então, é necessário, meus queridos, estarmos em comunhão com os irmãos também no templo. Porque tem pessoas que falam que não é necessário ir para o templo para estar orando e estar em comunhão com Deus. Mas se não estamos em comunhão com os nossos irmãos, não estaremos em comunhão com Deus. Porque devemos estar junto com o nosso próximo, testificando do Evangelho de Cristo. E isso era algo que a igreja primitiva fazia. E assim a igreja primitiva promovia isso. Mas apesar daquele discípulo poder ter perguntado qualquer outra coisa para o mestre,
porque ele quis saber sobre a oração. Provavelmente ele e os outros discípulos estavam cientes que a comunhão de Jesus com Deus era comum, um combustível para ele continuar manifestando o reino em seu ministério. Quando feita de maneira sincera, o crescimento espiritual obtido pelo relacionamento e intimidade com Deus produzindo frutos sobrenaturais na nossa vida, como ocorrido com o homem aleijado na porta do templo. Devemos também amar o nosso próximo. Aquilo que é mais importante, porque se amarmos o nosso próximo, vamos amar a Deus. Se amarmos a Deus, vamos amar o nosso próximo. E estava ele assentado carregando um homem ali, coxo, desde o ventre de sua mãe. E quando diariamente punha-se à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que estavam no templo. Os apóstolos manifestaram o reino de Deus na vida daquele homem através do nome de Jesus. Embora não tivesse ouro ou prata, eles tinham o suficiente para mudar a vida daquele homem. Andar não era só uma cura exterior para aquele homem, mas também era interior. Pessoas especiais naquela época não eram tratadas como deveriam, e com certeza os sentimentos como menosprezo, complexo de inferioridade e a tristeza eram comuns para ele. É necessário você usar aquilo que tem para representar o amor de Deus na vida do próximo. Existem diversas formas para curar a dor de alguém, como por exemplo o seu tempo, a oração ou o próprio dinheiro. A cura também pode ser efetuada através de você. Os dons não cessaram em busca com zelo, obtendo o dom de cura. Você pode usá-lo na vida de quem mais precisa. Não são poucas ou necessitados neste mundo, mas os servos semelhantes ao Senhor Jesus estão em falta neste tempo. E ele, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e os ossos do tornozelo receberam força. Glorificado, exaltado seja o nome de Deus. Versículo 7. Dessa forma, Pedro não exigiu que o aleijado acreditasse em Cristo para lhe oferecer cura, mas pela a própria fé do apóstolo no nome de Jesus Cristo, o milagre foi realizado. Dessa forma, os cristãos não podem aceitar apenas aqueles que só acreditam no Evangelho e agem com eles. Por meio do nome de Jesus, podemos oferecer cura aos refugiados, pessoas de diferentes condições sociais e diferentes orientações sexuais, deficientes e assim por diante. A cura deste homem em Atos capítulo 3 chama os cristãos para servirem ao próximo, porque devemos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus. Ele abriu mão da sua glória e morreu de maneira inocente para existir possibilidade de salvação para todos nós. Em obediência a Deus e pela sua humildade, Jesus executou perfeitamente sua parte no plano de salvação e deixou continuidade do seu ministério em nossas mãos. Quando alimentamos os famintos, damos águas aos sedentos e cuidamos dos necessitados de diferente forma, é para o Senhor que estamos fazendo, servindo como Ele e para Ele. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Irmãos, por fim, esta palavra de Atos capítulo 3 nos mostra como é necessário agirmos como os apóstolos e sermos canais de bênção do Senhor na vida das outras pessoas. Como Moisés, devemos deixar o palácio, o conforto da nossa vida para descobrir
a necessidade do nosso próximo. Vamos lá, pode ir lá ler em Êxodo capítulo 2, versículo 11. O estudo de Atos capítulo 4 demonstra bem os efeitos da cura do aleijado e do sermão introduzido pelo apóstolo pelo poder do nome de Jesus. O resultado qual é? Não podíamos ser outro? Milhares de pessoas foram convertidas pelo que viram e ouviram e se arrependeram de seus maus caminhos para conectar-se novamente, aleluia, com Deus. Da mesma forma, o Senhor dá uma nova oportunidade a todos, em todos os dias, para você aceitar a mensagem do Evangelho, viver inteiramente em comunhão com Ele, como também para propagar essa mensagem onde você estiver, em palavras e ações. Deus conta com você, meu irmão, como contou com os apóstolos e o Senhor Jesus para abençoar todas as pessoas. Então, assuma o seu papel de servo e deixe-se guiar pelo Espírito dele para você realizar obras semelhantes e ainda mais bem maiores. Que Deus seja com todos, em nome de Jesus. Cristo Nazareno, levanta-te e anda.